Olá, eu sou Milho Wonka. Milho e Mini-Milho Wonka. Hoje temos histórias cabulosas dos inscritos. Aquela coisa esquisita que você viu que não é você no espelho. Não é você. Histórias que, quando aconteceram, você trancou, como eu falo sempre aqui, trancou o que? A porta, não é? Pra aquela coisa não entrar no seu quarto. Aliás, se tiver lá dentro, você trancar a porta não é muito bom. Enfim, histórias que te amedrontaram em algum momento, mas que agora você já consegue contar sem chorar. Vamos ao vídeo. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka. Tem ainda o meu outro canal no YouTube, o Freak TV, que você deveria conhecer se você gosta de histórias cabulosas daqui. Lá tem muitos casos reais, além de coisas de ufologia, contos escabrosos para você conhecer. Siga também a produção no Instagram e, para não esquecer, já deixa o seu like agora. Vamos aqui às histórias, né? Hoje tem histórias um pouco maiores, porque histórias sobrenaturais geralmente precisa de um enredo ali pra você contar, não é mesmo? Tem um relato que na verdade aconteceu com meu cunhado, marido da minha irmã. Uma vez eu e toda a família viajamos e pedimos para ele ficar dormindo, reparar na casa enquanto a gente não voltava de viagem. Certa noite ele foi dormir na rede em um dos quartos. Quando ele estava quase pegando no sono, ele escutou barulhos vindo da entrada da casa e pensou que nós havíamos voltado de viagem. Porém ele continuou deitado. Os barulhos começaram a parecer vozes de pessoas conversando e se aproximavam mais e mais. Até que ele escutou uma voz de uma garotinha. Ele pensou que fosse eu, mas ele achou estranho, pois a voz era totalmente diferente da minha. Um detalhe, ele dorme com o braço em cima do rosto. Não sei se deu para entender, mas a mão ficava livre enquanto o braço cobria os olhos, ok. A garotinha falou o seguinte: Ricardo, vem brincar comigo. E segurou na mão dele, a do braço que estava cobrindo o rosto. Ele disse que ficou gelado e não ousou abrir os olhos para ver o que era. Ele começou a rezar e aquela sensação e a mão parecia ter sumido. O barulho também acabou, ele se levantou e ligou todas as luzes da casa. Se deitou no sofá da sala e deixou a TV ligada. Desde então, ele disse que nunca mais ousaria dormir sozinho aqui em casa. Não precisava ter medo, era só levantar e dar uma brincada com o capeta que nada ia acontecer. Se é que era o capeta, às vezes era só uma criancinha mesmo que queria brincar, né? Não sei, de repente entrou na casa errada, nunca saberemos. Ou seja melhor talvez pensar assim, não é mesmo? Oi Milha, a história que eu vou contar ocorreu há uns 2 ou 3 anos atrás. Eu fiquei sozinho em casa porque meu pai havia ido trabalhar, a minha mãe foi às compras e meu irmão estava a fazer um trabalho de escola. Até aí, tudo ótimo. Eu estava no Facebook conversando com um amigo meu. Depois de alguns minutos da saída de todos, eu ouvi o portão abrir. Logicamente, estranhei o fato de alguém chegar tão pouco tempo assim, mas achei que fosse o meu pai, já que ele saiu no turno da manhã. Mudei de ideia quando ouvi a voz da minha mãe, cantando e chamando meu nome. Eu estava na sala, no computador, e pude ver a sombra passar pela janela da cozinha, que é virada para o corredor da casa do lado de fora. Continuei mexendo no computador porque achei que era minha mãe. Passou uns 5 minutos e ela ainda não havia entrado em casa. Se estranhei? Claro, levantei da cadeira e fui verificar, mas não tinha ninguém lá. Voltei para onde estava e continuei conversando com o meu amigo normalmente. Poucos minutos depois, ouvi a porta abrir pela segunda vez e começou tudo de novo, a voz cantando e me chamando. Fui verificar novamente, mas dessa vez eu rodei até mesmo pelo lado de fora da casa e não encontrei nada novamente. Pela terceira vez eu ouvi a mesma coisa, mas dessa vez meu cachorro latiu. Ele estava latindo para a porta da sala de estar, que estava aberta, com a cabeça levantada como se tivesse alguém na frente dele. Eu peguei meu cachorro no colo, desliguei o computador e me enfiei dentro do quarto com medo, esperando a minha mãe chegar. No fim não descobrimos o que era. Será que alguém, sei lá, invadiu a sua casa, estava se passando pela sua mãe? Ou se realmente era algo sobrenatural? Talvez seja melhor nunca saber o que era mesmo e só ficar na imaginação achando que era só um espírito. Talvez seja melhor mesmo, né? Às vezes é melhor você só ouvir, sabe? Não saber o que era, que nem aquele outro caso do rapaz que não abriu o olho pra ver, né? Melhor ficar só assim do que falar, eu abri os olhos e vi tal coisa. É melhor não. Tenho 13 anos, mas fui saber dessa história ano passado. Bom, eu tava na casa do meu amigo, vou chamar ele de J, e com outras 2 amigas, B e A. O meu amigo mora perto de uma escola municipal, se você tem um campinho... Ah tá, não entendi aqui, mas tem um campinho do lado dessa escola, ok. Então, umas 4 horas da tarde, acabamos de lanchar e fomos brincar nesse campinho.
cedinho. Deu 4h30 e cansamos de brincar e fomos tomar banho no porto. Ato normal na nossa pacata cidade ribeirinha, ok. Deu umas 5 horas da tarde e o dono do barzinho do porto disse pra gente sair da água logo. Aí ficamos pensando, o que deu nesse homem? Então a minha MHB, que é corajosa, perguntou por quê. Então ele nos falou, sabe o Joãozinho, aquele mendigo louco que dorme naquela caixa de papelão na praça? Sim, nós respondemos. Então ele contou a história da mãe d'água. Disse que antes ele era um pescador e que pescava por esporte. Ele disse que a tal mãe d'água apareceu pra ele. Era uma mulher morena, nua, com cabelos compridos e negros, quase puxando pro azul marinho. Ele disse que ela puxou ele pro fundo do rio. Na manhã seguinte ele foi encontrado jogado na beira do porto. Depois disso ele ficou louco, se separou da esposa, 2 dos seus filhos foram para Belém do Pará e perdeu seu emprego. O moço do bar disse que a mãe d'água foi a maior desgraça da vida desse homem. Por isso é ruim ficar no porto até as 5 da... Eita! Ele fala ainda que escuta ela cantar. Sou rainha preta, soberana dos rios e igarapés. A sua voz ecoa por toda a mata. Eu nunca vi e nem quero ver. Tem onde se tem as histórias de criatura, parece, deixa as pessoas doidas. Realmente, aqui ó, um caso da mãe d'água. Eu já tinha ouvido falar de história. Já contaram histórias aqui, aliás, de mãe do ouro. Não falaram uma história assim? Que tinha a mãe do ouro, negócio. Eu lembro de uma história dessa. E agora falando aqui, olha, então o cara tava tentando livrar vocês de ser louco, é isso? De ter a vida desgraçada pela mãe d'água. Tem uma prima que quando era criança morava com a minha avó e durante as minhas férias eu sempre viajava pra lá. Junto com os demais primos, nós tacávamos o terror. Imagina essas crianças juntos. Brincávamos de pega-pega, esconde-esconde, etc. E essa minha prima, volta e meia, falava de uma tal de cara preta. Enquanto outras crianças têm medo do bicho-papão, homem do saco, ela sempre falava dessa cara preta. O que é essa cara preta? Uma vez ela quis nos mostrar o que era isso, e eu sempre pra frente tirei sarro e disse, demorou. Aqui tá demorou, quero ver depois que vier a cara preta. Ela nos levou nos fundos da casa da minha avó, onde tinha uma outra casa em construção, casa do meu tio. E num canto da parede, num buraco escuro que dava pra casa da vizinha, eu vi um rosto preto coberto de pelos, parecendo com de um animal, mas os olhos eram humanos. Nem lembro de virar um tiro, sair correndo. Detalhe, a vizinha não tinha cachorro, nem gato e nenhum outro animal de estimação. Ela também tinha uma neta que morava com ela e quando eu perguntei se ela já tinha visto algo sinistro daquele tipo, a menina desconversou. Eu tinha cerca de 10 anos, mas lembro muito bem daquilo, embora não ache que tenha sido algo sobrenatural. Talvez um parente doido que a velha mantivesse em cativeiro. Será que era alguém que tinha aquele... Ah, tem umas pessoas que tem um problema que cresce pelo no rosto e tal. Eu não lembro o nome dessa doença agora, mas tem um negócio assim. Será que era alguém assim que você viu no buraco e achou que era alguma coisa do além? E a pessoa talvez não quis contar que tinha um parente assim? Pode ser. Você falou aqui que talvez não seja algo sobrenatural. Ou talvez seja. Não sabemos nunca. Você nunca foi lá saber. E essa família, você teve contato com elas depois pra perguntar? Talvez nunca saberemos a resposta sobre o que é a tal cara preta que a sua parente tinha medo. Tenho 17, mas a história que eu vou contar eu tinha 14 anos. Eu não me lembro muito bem do dia do ocorrido, mas lembro que eu já estava há uma semana com dor de cabeça. Meu corpo doía e eu estava com febre também. Me lembro que estava sozinho no meu quarto vendo cartoon. Mas do nada, eu comecei a sentir algo estranho. Eu olhei para o lado e vi algo muito estranho. Era uma caveira cinza. Ela tinha uma capa tipo a da morte, mas era feita de escuridão ou trevas. Eu não sei o que era, mas parecia uma fumaça preta envolta no corpo dela. Na hora, eu literalmente me enfiei debaixo da coberta. Depois de uns minutos, eu olhei de novo e não tinha mais nada lá. Será que você viu a morte na sua frente, assim? Não, se fosse a morte, ia ter também uma foice na mão, não tinha arma nenhuma, então era só um funcionário da morte querendo te assustar mesmo. Funcionário da morte, ok. Será que a morte tem funcionários? Assim, tipo, aquele ali não vai morrer, mas ele tá nas últimas. Já vai lá preparando ele pra mim que eu já vou lá, tá bom? Você faz isso pra mim, quebra essa. Aí vai lá o estagiário da morte, que é uma caveira que não tem a foice. Ela é só uma caveira. Será que é alguma coisa assim? Enfim, melhor não sabermos. Oi, Milho e Minimilho. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu acordei no meio da noite e comecei a ouvir passos do lado da minha casa, que ficava bem do lado do meu quarto. A parede do meu quarto ficava bem do lado do corredor do portão, que meu pai fechava todas as noites com uma corrente e cadeado. Primeiro, achei que era algum ladrão entrando no quintal, mas eu percebi que o que ou quem entrava batia o portão. Andava até o final do corredor, que era do lado do meu quarto, e voltava e fechava novamente o portão. Alguém tava zanzando ali, ou alguma coisa tava zanzando ali, É melhor que seja um bandido, viu? Isso se repetiu
por muito tempo, até que tive coragem e fui dormir com meus pais na cama deles, e mesmo depois que estava lá, continuei a ouvir os mesmos passos. Só que eu passei tanto tempo ouvindo que acabei pegando no sono, mas me assustei muito e, tipo, nunca saberemos o que é isso mesmo? Abraços, produção. É isso mesmo? Você não vai contar o que era? Se você... provavelmente você também não sabe, né? Mas o que será que era, afinal? Será que era alguém tentando roubar a sua casa e começou a andar assim pra ver por onde dava pra entrar? Ou, não sei, algum bêbado que errou a casa? Ou era um espírito mesmo, né? Porque tem umas histórias aqui hoje que não sei. Bom, eu vou contar minha história. Histórias sempre me disseram que eu sou sensível com coisas espirituais. Acredito que seja um dom ou uma maldição, né? Pra ver coisa do além, isso não necessariamente é coisa boa. Dom do Cramunhão. Uma vez eu estava na escola com a minha melhor amiga e chegou uma colega de classe, conversamos, mas eu estava passando muito mal, um aperto no coração. Isso começou quando ela chegou. Nossa, a menina chegou, você começou a passar mal e tal, te trouxe um mal agouro. Eu avisei a minha melhor amiga e ela logo entendeu do que se tratava. Minha colega saiu e eu parei de me sentir mal. 2 dias depois, o pai dela faleceu de câncer no estômago. Foi muito assustador. Olha, é tipo como se você sentisse que tinha uma coisa ruim acontecendo ali na vida dela. Ela chegou perto de você e isso influenciou em como você estava aquele dia. Ela foi embora, passou. Será que você é tão sensível ao ponto de sentir, tipo, essas energias na vida da pessoa, assim, né? Tem um negócio assim, não tem? Que quando a pessoa tá pra baixo e tal, ela tá com uma aura ruim e tal, e aí pode ter uma outra pessoa sensível que sente isso também, não é verdade? Talvez aqui é uma sensibilidade maior, aparentemente. Nunca saberemos. Olá, Milho, Mini Produção, o dia que eu vi a sombra do demônio. A minha história, não sei se foi sobrenatural ou foi alucinação da minha cabeça, ou se alguém realmente tinha invadido a minha casa. Tem que pensar por esse lado também. Quando eu era pequena, bem novinha mesmo, uma amiga da minha mãe, com a filha dela, chegou no bar da minha avó. Perguntei pra minha mãe se podíamos brincar na minha casa, já que era literalmente em cima do bar, e elas iam ter como vigiar a gente. Minha mãe e a dela deixaram e subimos. Quando chegamos em casa, fomos pra cozinha, mas antes de entrar na cozinha, vimos a sombra no chão de alguém lá. Eu segurei a menina pra não ir, porque a gente tava sozinho em casa. Ficamos uns segundos observando pra ver se não era coisa da nossa cabeça. Apareceu uma sombra de um homem alto, meio que vigiando a gente. É o Slenderman? Não. Descemos correndo, chegamos no bar, chorando muito, desesperada, falando que tinha alguém lá em casa. Logo a minha mãe, mais a amiga dela, subiram com um taco de sinuca na mão. Já subiram assim, ó, vem, quero ver quem é que tá lá. Não tinha nada. Na época, lembro que minha mãe falou que talvez tínhamos confundido nossas próprias sombras. Hoje em dia, vira e mexe, eu e minha mãe vemos alguns vultos pela casa e alguns barulhos estranhos, entre outras coisas sobrenaturais que aconteceram ao longo dos anos e algumas muito antes de eu nascer. Quer dizer que assim, aparentemente aqui não tinha ninguém invadindo lá. Se você viu ou ouviu coisas, né, muitos tempos, muitas vezes depois disso, tem alguma coisa na sua casa. Se não for espírito, é rato, né? Pode ser também. Ou às vezes é o espírito do rato também, que já não é na ratoeira e agora assombra o lugar. Pode ser também, de repente, eu não sei se pode ter assombrações de animais. Nunca, né? Nunca vi um relato sobre assombrações de animais, né? Já viu? De algo, eu vi o meu cachorro que morreu. Sempre é gente, não é mesmo? Esse fato ocorreu comigo com a minha mãe na época que eu tinha 10 anos de idade. Eu estava na cozinha preparando um achocolatado e a minha mãe estava na lavanderia. Até aí tudo bem, mas eu ouvi passos no corredor. Eu pensei que era minha mãe, até que ela me solta um bar. Onde você vai? Eu respondi, uai, lugar nenhum, eu tô na cozinha. Eu saí da cozinha que dava acesso ao corredor. Vejo a minha mãe paralisada olhando reto. Quando eu me virei, eu vi minha falecida avó parada na escada nos olhando. Uma luz muito forte. Eu não lembro o resto porque eu desmaiei. Aquele dia marcou muito em nossas vidas. Olha, tá vendo? Acabei de falar que a maioria quando aparece é gente, né? Aqui apareceu um parente. Eu já falei que eu não quero ver gente que já morreu, tá bom? Morreu, não aparece pra mim. Já tô avisando de novo aqui. Tem que deixar bem claro todos esses vídeos. Mas pelo menos aqui não assustou, né? Você desmaiou porque você sabia que não podia ser sua avó, né? Tinha uma luz ali e tal, né? Não sei, nem sei se era mesmo a sua avó, porque dizem também que tem espírito que pode fingir que você é alguém que você conhece, né? Tem que ver isso também. Mas, de qualquer forma, conte aqui embaixo a sua história cabulosa desse tipo que você já ouviu por aí na sua família, que podemos escolher para ler no próximo vídeo. Deixa seu like nesse vídeo, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!